Vamos lá. Me fala um pouco, então, sobre a depressão que você teve, a ansiedade, dos processos que você passou. Tá, então vamos lá. A gente está fazendo uma linha cronológica, né? Falou do ventre, a infância, e agora entramos na adolescência. Porque a primeira crise de depressão que eu tive foi na minha adolescência. Foi quando eu tinha mais ou menos entre os 14. Eu voltei para Jesus aos meus 14 anos, né? E eu assim, quando eu entrei na fase da adolescência, eu já era aquela adolescente, assim, eu fiquei muito rebelde, ao extremo, ao extremo, ao extremo, minha cabeça virou. Eu era triste. Era uma garotinha... rebelde. Protegida por Deus, de repente... Virou a cabeça. Virou a cabeça. Normal isso daí. Não, isso acontece com muito. A gente cria comigo aconteceu isso também. Então. Com o tempo eu vou falar um pouco da minha vida no seu canal lá. E aí você vai entender bem, Bora, mas acontece. Bora. É que assim, na verdade, eu falo assim, né? Não é porque, igual minha mãe me criou no berço cristão, nasci no berço cristão. Mas não é porque a criança frequenta a igreja com você que ela é convertida, ela não é. Aí a gente vê às vezes, nossa, mas o que meu filho se afastou, se desviou? É porque ele não conheceu o Deus que você serve. Ele só ia, ele simpatizava com a fé, ele ia, participava, mas ter um encontro pessoal, já fala, é pessoal. A fé é individual, é pessoal. Então, assim, eu me afastei de Jesus, mais ou menos assim, dos 12, né? Eu tinha me batizado com 12, aí dos 12 aos 14, mais ou menos, eu me afastei. Fui, assim, parando de ir, minha mãe estava indo também, ela foi parando, assim, é sutil, sabe, Wellington? Ninguém fala assim, tem algumas pessoas que falam, né? Eu vou desviar, vou enfiar o pé na jaca. Mas outros começam a se afastar do Senhor aos poucos, sem perceber. É um domingo que não vai. Ai, tô cansado. Não, hoje não. E aí, aquilo que antes te dava prazer, que era a presença de Deus, começa a virar algo cansativo. Você vai para o culto, começa a dormir, não presta mais atenção na palavra. Verdade. É apostasia, né? E eu entrei na apostasia. E foi essa apostasia na adolescência que despertou a primeira crise de depressão. Eu lembro como fosse ontem, né? A depressão, quando eu comecei a lidar com ela na minha adolescência. Como eu falei, eu tinha essa faixa etária aí, entre 14, 15, 16 anos. Assim, a depressão me levava... Minha mãe vai lembrar dessa história. Eu entrava, muitas vezes, no banheiro para tomar banho com roupa. Com roupa. Eu entrava, assim, debaixo do chuveiro... Ficava meio que sentada, deixando a água descer com roupa. E eu saía e depois eu vou, assim, umas 5 vezes. Eu ia tomar banho no chuveiro com roupa. Tamanha depressão. Um dia eu fiquei muitas horas debaixo da cama. Eu não saía. Eu fiquei algumas horas. Minha mãe, filha, tô com... Eu falei, mãe, não sei. E eu entrei debaixo da cama e fiquei debaixo da cama algumas horas lá. E a minha mãe não entendendo o que está acontecendo. E na minha mente vinha pensamento assim, Deus não existe. Eu quase virei ateia. Ateia que fala? Ou é ateu? Acho que é alguma coisa ateu assim. Feminino? Coloque aí nos comentários. É ateia ou ateu feminino? Eu não sei. Mas assim, chegou um ponto que eu parei assim. Eu ficava questionando. Será que Deus existe mesmo? Porque, e esse vazio que eu tenho? Porque eu tinha vontade, assim... Na adolescência, eu já tinha vontade de fazer algo contra a minha vida. Eu já pensava em algumas coisas. Já veio na sua mente, tipo, de querer tirar sua própria vida ou de se mutilar, alguma coisa assim do tipo? Vinha, assim, mutilar não. Mas assim, por exemplo, o que eu fazia, né? É engraçado isso, mas tudo é uma porta, né? O que eu fazia na adolescência? Eu pegava, por exemplo, sabe pinça? Pinça que a mulher faz sobrancelha? Certo. Eu ficava tirando os pelos do meu corpo. Eu ficava, isso nem minha mãe sabe, eu ficava horas e horas com a pinça tirando os pelos assim. Meu prazer era arrancar pelo. Então eu ficava arrancando pelo. Aquela dorzinha que você sente quando dorzinha. Puxava ali, isso. Era até, tipo, me confortante. Aliviava. Exato, me aliviava. Eu não me mutilava, que tem adolescente que se mutila, né? Muito triste, aconselhei jovens assim. Eu, no caso, eu ficava tirando pelo. Ficava tirando pelo do meu, que eu passava horas tirando pelo, e aquela dorzinha meio que me aliviava. Só que muitas vezes eu pensava assim, porque eu sofri bullying na escola, né? Eu fui eleita a 6ª menina mais feia da sala de aula. Ô, louco. Pelo garoto que eu gostava na escola. Você acredita? Eu fui, e assim, é lindo isso, ó. Isso aí é um aviso para vocês que são mães.
Eu cheguei, assim, um dia em casa, mal. Minha mãe sempre foi de conversar muito comigo. Pensa numa mulher que gosta de conversar, minha mãe. Trabalhadora, guerreira, mas ela sempre parava uns tempinhos do trabalho. Filha, vem cá, vamos conversar. Aquela mãe de conversa. E onde ela viu que eu não estava feliz, eu estava triste. Porque, assim, sempre a alegria foi minha marca. Eu sempre fui essa pessoa alegre. Mas eu estava um dia muito cabisbaixa, triste. E minha mãe perguntou, filha, o que está acontecendo com você? Falei, olha, mãe, teve uma eleição na sala de aula, uma votação, e eu fui eleita sexta menina mais feia da sala de aula. Eu era a Bete a feia. Mas até um... eu não tinha o padrão estético. Mas se você for ver, você foi a sexta ainda, não foi a primeira. Mas foi pelo garoto que eu gostava. Paixão de adolescente, aí já era. Ixi, aí vai e eu gostei desse menino, pelo amor de Deus, da primeira, da quinta série até o colegial. Fiquei anos sofrendo. Adolescente é cada coisa. E aí eu cheguei mal com a minha mãe. Eu falei, ai, mãe, aquela coisa de adolescente. E adolescente é fogo. O problema do adolescente, ai, mãe, não quero mais viver. Isso aqui. Coisa boba, né? Nem sabe o que é luta. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tá com 4 anos só. Ai, que bom! Tá bem longe dessa época ainda. Vai preparando, mano. Ela vai ser uma bênção na adolescência, em nome de Jesus. Depois ela assistir o canal Jesus Amor que não fale que eu vou ajudar ela. Lá a gente fala com a adolescente. Aí, resumo da história. Eu falei pra minha mãe o que aconteceu, né? Do bullying que eu sofri. E ela falou, filha... Ela começou a ministrar meu coração e falou assim, filha... tudo se resolve. É que você não tem um estereótipo que eles estão pedindo. Você não se enquadra no padrão estético. Por quê? Não era só o exterior. Quando, assim, eu entreguei para Jesus, eu entreguei para valer. E eu abri mão de muitos amigos da minha escola, quando eu estava na quinta série, sexta série, eu abri mão de muitos para andar com Jesus. Porque, assim, Wellington, eu sou fruto de um evangelismo. Com 14 anos, né, a Franciele, lá de Ribeirão Preto, que cuidou de mim, ela chegou na hora da merenda, começou a falar de Jesus com um brilho, com uma alegria, com um vigor para o lado assim. E eu olhava ela e falei, cara, essa menina tem alguma coisa diferente, ela tem um brilho, ela tem alguma coisa, o que ela tem que eu não tenho? E ela falando de Jesus como eu conhecesse. Aí eu falei assim, Fran, depois que ela terminou de evangelizar, eu falei, Fran, você não tem vergonha de falar de Jesus? Para que eu falei isso? Ela me pescou. Ela, vergonha de falar daquele que me ama, daquele que morreu por mim. Aí começou. E eu, assim, eu era aquela cristã, agente secreta, ninguém sabia. Ixi, ninguém sabia que eu era cristã. Aí ela começou. Ela falou, onde você vai hoje? Falei, vou para uma balada, vou beber. Eu estava revoltada com a minha vida sentimental. Falei, vou beber. Você estava com quantos anos? 14. E já queria beber já? Já, nunca tinha ido. Ó, no dia que eu... Meu Deus do céu, esses jovens. Isso era naquela época, hein? Que tinha só ficada. Hoje tá pior cada vez mais, né? Abaixo. Hoje o ficada ficou no passado, né? Infelizmente. Aí o que acontece? Aí eu falei, não, hoje eu vou beber, hoje eu vou namorar, beijar. E eu nunca tinha ido uma balada. Só que eu estava revoltada com uma situação que aconteceu em casa, briga com meus pais, assim. E aí eu queria meio enfiar o corpo inteiro na jaca, entendeu? E no dia que eu pensei em me desviar, assim, eu estava afastada de Jesus, mas não estava desviadona. No dia que eu pensei, assim, pro mundão, Jesus já me resgatou. Aqui, opa, não, você é minha desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe. Não abro mão de você. Não abro mão de você. Você é minha desde o ventre da sua mãe. Vem pra cá. As cordas de amor, né? Que fala na palavra. Certo. Aí ele usou a Fran e ela falou assim. Ela foi inteligente porque ela não foi religiosa, Wellington. Ela chegou e falou assim, eu era cabreirinho com religiosidade. Você falava de igreja, eu já ia te dar um tapa. Eu não gostava, eu era muito resistente. E ela falou assim, eu também vou para uma balada. Você vai para uma balada? Você crentinha vai para uma balada? Me engana que eu gosto. Eu vou para uma balada gospel. Balada gospel? Isso existe? Só fazer uma perguntinha. Pode fazer. Qual é o nome dessa igreja? Calma aí. Antes de você responder, vamos para os nossos comerciais. Bora. Voltando dos comerciais, você responde qual é o nome dessa igreja que você ia.